Juliano, Olá, boa noite. boa noite. Tudo E bom? aí? Tudo bem, Rolando? Tudo certo. Vou ajustar o volume aqui. Tá dando retorno aí ou tá dando para entender? Não, tô no fone aqui, tá bem. Tá, então tá bom. Pro resto do pessoal aí. Gente, tem bastante gente já. Enfim, hoje estava conversando com um colega meu, Juliano, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu conheço o trabalho dele há mais tempo que eu conheço ele. Na verdade, ao vivo a gente nunca se viu, inclusive. E achei legal trazer ele para falar aqui, porque para mim, pelo menos, sempre foi um interesse muito, muito forte essa questão que ele estuda do concreto armado em arquitetura. E o primeiro trabalho dele que eu li, que foi a dissertação de mestrado dele, que trata justamente do uso do concreto na Escola Carioca Moderna de Arquitetura. E agora ele está fazendo doutorado com foco mais em pré-fabricação, mas com ampla visão no trabalho do Niemeyer e do Lelé em Brasília. Ele recentemente publicou um artigo chamado Lado B de Oscar Niemeyer em Brasília, que trata sobre esses edifícios de forma sucinta e que com certeza serão vistos em nova luz quando ele finalmente terminar o trabalho. Mas agora eu vou deixar ele se apresentar. Por favor, Juliano. Obrigado, Rolando. Obrigado pelo convite, também pela oportunidade de estar aqui nessa live, né, nesse confinamento, a gente está conversando, podendo, né, trocar essa ideia aí e contar um pouquinho sobre o início da minha pesquisa. Na verdade, desde a época do mestrado, eu trabalho com essa questão da estrutura, da arquitetura moderna, né, uma linha que sempre eu tive muito interesse. A parte de estrutura realmente é uma coisa que já na graduação já me interessava e eu gostava muito dos projetos de trabalhar a questão de detalhamento, estrutura, enfim. E então desde a graduação eu tenho vamos dizer assim, esse interesse e a partir do momento que eu comecei a trabalhar com pesquisa de arquitetura moderna, junto com o meu orientador, que desde então eu trabalhei no escritório dele, depois ele como meu orientador, o arquiteto Carlos Eduardo Comas, eu comecei a fazer então esse trabalho olhando por esse lado, vamos dizer, da técnica construtiva, e especialmente da estrutura desse período da arquitetura moderna brasileira, né, que na dissertação especialmente começou no edifício Ster, né, com a Álvaro Vital Brasil, e termina com a Catedral de Brasília. Então são 47 obras, né, que eu estudei na dissertação e que anos depois, então agora venho quase que numa sequência, mas aí focando mais na parte do pré-moldado em Brasília. Esse terreço de Brasília meu é antigo, é desde menino, quando inclusive, eu acho que descobri a arquitetura quando foi a primeira vez em Brasília. E aí, a partir dessa idade, quase que cronológica, a minha pesquisa, eu inicio o trabalho com essas obras pré-moldadas em Brasília, que meio que inauguram essa técnica dentro da arquitetura moderna no Brasil. Mas tem alguma coisa assim que corre em paralelo com os edifícios de Brasília, e no ano de 62 é bastante importante nisso. Tem o CRUSP em São Paulo, né, as residências estudantis para a Universidade de São Paulo da USP, e alguma coisa aqui também na refinaria Alberto Pasqualini, aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul, em 62. Então, tem 3 frentes nesse ano que é chave para a pré-moldagem no Brasil, e que então aí que começa a minha pesquisa, aí que começa o meu trabalho nesse período. Então vai meio de 62, tem também a plataforma rodoviária que é antes, né, e que usa a pré-moldagem, tem o Teatro Nacional em Brasília, que é a estrutura mista, vamos dizer assim. E, então aí a década de 60 quase toda é o auge dessa, quer dizer, começa, né, o trabalho com pré-moldagem em concreto armado, né. E aí começam algumas especificações, assim, que é bem da tese, né? Que é a diferença entre pré-fabricado e pré-moldado, acho que é uma coisa importante a gente conversar hoje. Não existia fábrica, era tudo feito no canteiro, né? E talvez isso tenha sido, pelo menos é uma das coisas que eu tenho, que eu trago na pesquisa, é essa diferença e como isso realmente influencia
nessas obras, né? Interessante. Inclusive, antes da gente entrar aqui, eu li esse seu último artigo que eu não tinha lido, e já de cara é interessante porque você já vê que pesquisa nova traz à tona coisa que existe desde a década de 60 e que foi praticamente ignorada até agora, né? Eu lembro que, acredito que no segundo ano da faculdade eu tive que fazer um curso de trabalho sobre pré-fabricação e o tema que eu escolhi junto com o meu grupo foi pré-fabricação em Oscar Niemeyer. E tinha sido logo após a digitalização do acervo que o Lauro Cavalcante fez junto com o Itaú Cultural, que deu naquela exposição lá. Exposição. Uhum. E foi interessante, porque ir atrás de todo aquele material e descobrir muita coisa que foi publicado em só um lugar foi uma coisa impressionante, porque, primeiramente, não é dúvida para ninguém que o trabalho do Niemeyer não é primeiramente associado à pré-fabricação, né? Mas daí a entender que a atuação dele nisso foi, de fato, bastante significativa é outro ponto. Então, não sei, acho que você poderia falar um pouco mais dessa coisa da transição da arquitetura do Niemeyer que ele estava fazendo no final dos anos, entre 54, que tem o Museu de Caracas, e 58, que é o texto do depoimento dele, para o início o início desses primeiros experimentos de pré-fabricação ou pré-moldados no Brasil. É bem importante alguns eventos da década de 50. Tem uma coisa também que envolve o Partido Comunista nisso aí. Uma das descobertas da pesquisa é essa relação justamente com o que está rolando no leste europeu e essa mudança de pensamento do Niemeyer em 58 com o artigo Depoimento. Ele também tem uma experiência, a gente não pode esquecer da experiência talvez muito incipiente ou não tão forte assim, mas é no pavilhão da exposição de Nova York de 39, que é em aço, né? Talvez a primeira experiência com elementos industrializados do Oscar, em termos de estrutura, né? E depois tem alguma coisa na própria Brasília, com o hotel, né? O Brasília Palace Hotel, os ministérios e o anexo 1 do Congresso, as torres do Congresso Nacional. Então, ele já vem com algum tempo já aplicando essas coisas na sua obra, mas que quando chega, principalmente nos edifícios da UNB, ele determina explicitamente que então teria que ser pré-fabricado ou pré-moldado numa designação mais atual, né? Mas é muito curioso ver essas questões que são colocadas pelo próprio Khrushchev em 54, final de 54. Ele faz uma conferência enorme para construtores, arquitetos, enfim, lá em Moscou, e coloca claramente que tudo deveria, quer dizer que os arquitetos deveriam mudar a sua maneira de projetar. Essas são as palavras, né? E que, bom, criticando muito o realismo socialista, enfim. E esse artigo, um ano depois, é publicado no Brasil, numa revista chamada Fundamentos, que o diretor é o Artigas, e que o Oscar já tinha participado do conselho editorial. Eles publicam, traduzem esse manifesto, praticamente, do Khrushchev, traduzem na íntegra nessa revista, falando de pré-fabricação e que a construção tinha que se utilizar dos métodos industriais para solucionar vários problemas, incluindo a habitação. Então, me parece que existe uma cadeia aí de acontecimentos, né, a partir dos meados da década de 50, que vão desembocar em Brasília, e ele acaba aplicando isso nos edifícios da UNB. Curiosamente, a UNB é fundada em 15 de dezembro de 61. Dia 16 de dezembro de 61, saiu um artigo na revista Manchete. A Manchete também é uma coisa interessante, na Manchete gostava muito do Oscar, né? Saiu uma entrevista com o Oscar na Manchete, em que ele fala que a pré-fabricação seria a solução para os problemas de habitação em Brasília. E aí, a partir disso, ele também menciona que ele já estava trabalhando com um especialista em pré-fabricação, mas não diz o nome. E, ao meu ver, não tem nenhuma dúvida que seja o próprio Lelé, que vem do Rio de Janeiro, e que desde 57 está trabalhando, pelo menos com madeira, em Brasília, com obras, né,
com projetos dele para galpões, enfim, aquelas coisas da Asa Sul lá, que tinha que fazer refeitórios, alojamentos e tal. Então trabalha com madeira, né? Só que, curiosamente, essas coisas de habitação não saem do papel. Ele publica numa módulo um projeto de um edifício de apartamentos, bastante Esse projeto, curioso. inclusive, eu não conheci esse projeto, mas ele é basicamente a versão pré-fabricada do edifício que ele faz em Berlim, não é? Ele tem aquele sistema de circulação com Com uma elevador, parada, duas uma paradas, né? parada. Desce no quinto andar, sobe dois, desce dois. É. E o quinto pavimento é um pavimento diferenciado, com creches, enfim. É bem interessante. E tudo isso é moldado, né? Tem também uma escola, que é publicada na época, e o protótipo, que se chama, que está até hoje lá no estacionamento da UNB, que é talvez uma das piores coisas que ele tenha feito nessa época. E o protótipo, que é todo também pré-moldado, enfim, tem a participação do Lelé no projeto, vamos dizer assim, de construção, né? E que acaba não indo adiante, ou seja, fica só essa unidade. E com o golpe de 64, né, eles estavam planejando fazer uma indústria dentro da UNB para fazer isso, servia para estudantes e para professores. E a coisa da habitação fica aí. O Lelé faz Colina, que é na UNB também, né? Mas não vai muito adiante esse papo de pré-moldagem ou pré-fabricação para habitação, infelizmente. E aí, mas acabam se aplicando para os outros edifícios da universidade. Então tem uma série de galpões, o próprio CEPLAN, né, que até hoje existe, e o maior deles que é o ICC, né, que o Minhocão, como é chamado, como é conhecido, que é um edifício de 700 metros, enfim, que fora as fundações, é todo pré-moldado, é uma coisa muito impressionante. Acho que esse é um dos edifícios que precisa... Ele mesmo não falava muito, é muito curioso isso, né? É meio patinho feio, assim, até porque com os problemas do golpe de 64, o ECC não foi acabado como eles imaginariam que deveria ser. O Lelé fala isso, né? Mas que é um edifício que quem foi a Brasília não conhece, né? Deve acho que com urgência e conhecer, é muito impactante, né? Essa questão do CC não ter sido terminado, algo que me lembra do projeto é aquela questão das coberturas do Jardim Central, mas tem algum outro aspecto? Ou é mais isso? Sim, então, as paredes, que é muito interessante de a gente ver, quer dizer, o tijolo empregado nas divisórias externas do ICC, né? Não era para ser tijolo, aquilo ali é depois, porque foram mais de 200 professores e servidores da UNB que, com o golpe, pediram demissão, né? Saíram, então aquilo lá ficou anos abandonado, tem fotos, inclusive, com quase como uma ruína moderna. Uhum. E depois a retomada da obra, e eles usam o tijolo para fazer as paredes, né? E Entendi. o O Lelé disse que fechamento não seria era. placas de concreto. Era para ser Entendi. fabricado também. Então, fora, inclusive nessas que você menciona, dessa cobertura, né, Rolando? Tem aquelas esperas Os dos arranjos, né? pilares, né? Que até hoje estão lá, né? É bem interessante. E que provavelmente nunca será completo também, né? Não, Mas, ficou também como um registro histórico sim, desse momento. obviamente. Mesmo Um que o edifício. edifício, pelo que eu sei, ele não é tombado, ou é? Não, acho que não. Mas acho que isso fica também como Ah, registro para a história. É um edifício muito interessante. O Rodrigo Queiroz, eu vi uma vez ele dando uma aula lá, inclusive explicando como, com a utilização da pré-fabricação, o uso da curva do Niemeyer, pelo menos do que se vê anteriormente a isso, que era aquela curva sinuosa e distendida, ela passa a obter dimensões muito maiores aí, inclusive na questão da articulação, da montagem da estrutura, por exemplo. Você consegue prever, dentro da folga do encaixe, um raio grande. E se a gente for ver um paralelo entre a maneira que o Niemeyer passa a trabalhar com a curva entre uma arquitetura com um projeto previsto em concreto moldado em loco para uma arquitetura prevista em concreto pré-fabricado ou pré-moldado, você enxerga que a experiência que a construção brasileira tinha com concreto moldado em loco foi muito definidora
em ser adaptada para esses novos sistemas? Sim. Essa forma de bumerangue que eu chamo que tem o ICC não é uma forma inédita na obra do Oscar, né? Ele já tem naquele projeto de Quitandinha, ele já é um edifício com uma placa bem maior, enfim. É um projeto não executado dele também, que eu acho que é bem legal, quem não conhece, procurar e conhecer. Quitandinha tem esse formato, inclusive na transição da curva o ICC como é que é? Tem um trecho curvo e 2 trechos retos, e na transição desses trechos retos com o trecho curvo são os acessos, né? Quer dizer, não tem uma simetria absoluta de acesso axial, né, ao volume. Então, nessa transição é que se dá os 2 acessos do ICC, e curiosamente são nessas 2 transições em que a gente tem os mezaninos, enfim, que são, mesmo que não sejam pré-moldados, esses mezaninos são impressionantes, tem balanço de 12 metros, e depois desse balanço ainda uma rampa, É uma né? das rampas mais impressionantes, inclusive. E isso é balanço sobre balanço, não, a gente não pode esquecer, né? Deu um problema alguns anos atrás, que foi refeita a propensão ali, né? Mas então, e aí é um esquema então geométrico construtivo nisso, porque nessa transição também se faz com esses mezaninos, se faz a estabilização do sistema, que é um problema, né, bastante grande que se tem em termos de pré-moldagem, que é vamos dizer, é tudo isostático, né? Não há nenhum encaixe peristático ali. E então essa transição dos volumes curvos e retos tem várias funções, vamos dizer, geométricas de acesso, de estabilização. É muito interessante isso. E é uma obra gigantesca, né? Tem 3 metros entre cada um daqueles pórticos, é um edifício de 700 metros, né? Que, sei lá, maior que o Louvre, né? Outra coisa, em termos de pré-fabricação, falando em Niemeyer, a gente acaba entrando um pouco nessa questão do concreto aparente, né? Que é o que acaba acontecendo, tanto no caso do CC quanto no CEPLAN também. Né? Também. Tem Mas caiado, né? Mas as as paredes, né? vigas, as paredes são brancas. Mas em relação à preservação disso mesmo, porque a gente sabe, pelo menos em relação ao concreto moldado em loco no Brasil, os problemas que isso acarreta em termos de preservação, né? Especialmente por conta daquelas camadas muito finas, de pouco espessas Cobrimento. de cobrimento da ferragem. Em busca dessa esbeltez que era tão característica da arquitetura brasileira, especialmente da carioca, e mesmo eventualmente lá nas primeiras obras do Paulo Mendes da Rocha, enfim. Existe alguma patologia associada a esses elementos pré-fabricados, por serem esbeltos ou alguma coisa assim? Tem a própria execução, não só esbeltez, né? Cada pilar daqueles ele tem 2 metros, 1,5 por 20 centímetros. Na realidade, uma proporção da norma seria placa, não seria pilar, né? E a gente observa assim, na própria execução como aquilo foi tocado muito rapidamente. Tá cheio de armadura exposta, enfim, e tá lá, né? Isso, quer dizer, não foi uma coisa que surgiu recentemente. Isso está lá desde sempre, né? E isso é uma das coisas da diferença, né, Rolando? Que como não existia indústria, não existia controle de qualidade como tem hoje. Era tudo feito no mesmo lugar, quer dizer, esses pórticos eram feitos do lado de onde ele ia ser montado depois. Então só tinha um guindaste, um par de guindastes que fazia essa montagem, né? E uma outra coisa que eu acho que é legal da gente sair um pouco do lugar comum também, que todos eles dizem que é tudo pré-moldado ali. E não é bem assim, né? Tem muita coisa, o próprio CC já falei, né? Que tem esses mezaninos moldados em loco, mas tem muita coisa de fundação que é feita em concreto tradicional. E um edifício da UNB também, que é bem curioso, que todo mundo diz que é pré-moldado, todo pré-moldado, que é o Instituto de Teologia, hoje é a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Só as paredes são pré-moldadas. Então, o que aconteceu? Não existe purismo aí nessa coisa da pré-moldagem brasileira. Existe o melhor dos dois mundos, ou seja, enquanto eles estão fazendo as fundações em concreto pré-moldado, ou as próprias lajes, nesse caso do Instituto de Teologia, eles estão fazendo as peças pré-moldadas. Então, estão moldando em loco uma coisa e pré-moldando outras. E aí, isso que é a coisa do acelerar o processo, né? Mas, ao mesmo tempo, vem essas questões aí de que é tudo meio feito
sem controle de qualidade para a época, né? Nem se tinha experiência de indústria de concreto com esse nível. Mas conseguiram fazer milhares de metros quadrados em semanas, né? O que é bastante impressionante. O CEPLAN, o Instituto de Artes, tá? Que são todos fazem parte do mesmo conjunto ali da UNB, para quem conhece. O auditório do Instituto de Artes, enfim. Eles todos foram construídos com 2 peças só. O painel, parede e a viga protendida, né? E isso é uma síntese muito impressionante de um sistema construtivo, né, que apesar de não ser sistema dominó, enfim, não é corbusiano aí nesse sentido, mas é muito impressionante se ver que se conseguiu para elementos diferentes para sala de aula, para escritório, para auditório, para vários programas se ter a partir de 2 peças pré-moldadas, né, tudo isso. E é uma coisa muito característica daquele período de construção de Brasília também, apesar de que a UNB é pós, mas a questão da pré-fabricação realmente não era exatamente resultante de uma condicionante econômica, mas uma condicionante de tempo de execução, né? Sim. Era o principal ponto. E tem uma coisa do apoio institucional. Tem fotos, por exemplo, em 21 de abril de 63, fotos do Jango visitando a obra da UNB, especificamente do Colina, que é um projeto do Lelé, né? Então, nesse sentido, assim, é o nosso high-tech para a década de 60. É muito curioso, assim, quer dizer, tem autoridades, tem o presidente da República, tem autoridades civis, autoridades militares, todos ali em volta daquela obra, né, observando essas coisas, de como é montado um edifício industrializado, ou, né, feito no canteiro. Então, a Petrobras entra forte com esse negócio da Refap aqui no Rio Grande do Sul. As universidades estão, né, na vanguarda. Olha só que coisa incrível comparando com os tempos de hoje. As vanguardas, né, em termos de construção, estão nas mãos das universidades. A USP, a UNB estão tocando e estão participando desse momento, né, de tentativa de industrialização da construção. Então, também tem isso. Quer dizer, não dá para dizer que é só, como em tudo na vida, né? Não é só uma coisa. A gente tem essa coisa de que tem que construir rápido, tem essa dica que o Partido Comunista está dando, todos eles estão sabendo disso, né? Tem a questão quer dizer, do clima da época do JK, do governo JK, o próprio JK com essa coisa de industrializar o país. Então, tem uma série de coisas, e essa da simplificação das formas do Oscar, que ele faz um meia-culpa no artigo esse, né, meio que já encaminhando para esse processo de industrialização, que no final de contas a construtoras, que é outro ponto que a gente tem que colocar, né, que as construtoras foram muito importantes nesse período também. A respeito, por exemplo, tem um vídeo que eu acho que você deve conhecer, não sei, um vídeo do Lelé antes dele falecer. Ele faz uma palestra na escola da cidade e alguém pergunta para ele se a Catedral de Brasília poderia ser pré-fabricada, né? E ele diz que sim, só não daria para fazer porque não tinha um guindaste que fizesse o içamento daquelas peças. Mas são 16 peças iguais. Então, existe uma dentro dessa filosofia toda, existe uma lógica de repetição disso aí, né? Já na própria catedral. É interessante isso, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Inclusive, como a estrutura da catedral ela se auto-balanceia pela geometria circular, inclusive ela não carrega nenhum momento na base, né? Então ela poderia ser içada a partir do próprio pé. Nunca tinha parado para pensar nisso. Mas voltando para o CEPLAN, inclusive é um edifício que eu já procurei 90 vezes na UNB e nunca achei. É interessante pensar nesse aspecto, porque são, na verdade, são 2 peças que o fechamento dela, que também suporta as vigas, são peças em U, né, que se encaixam e se travam mutuamente. E em termos de espaço, é uma coisa muito interessante também, porque os vãos obtidos são grandes, se eu não me engano, você disse que eram 12 metros. 12, e tem balanço de 1,5 para cada lado. Então, em termos espaciais, é uma coisa muito interessante. Eu lembro também que eu fiquei muito impressionado que existe inclusive um vídeo que foi produzido na época, né? Isso, tem um vídeo
É um vídeo, não sei se foi 16 mm que eles filmaram. É. E tem a narração do professor Coutinho, que é vivo ainda, um professor gaúcho que foi para Brasília depois do golpe de 64. E a narração é dele, enfim, está no YouTube. É muito curioso ver como é que eles criaram um ferramental todo, né, Rolando? Não é só, Uhum. vamos dizer, o desenho das peças, é toda uma questão de invenção de ferramentas e processos de construção que não eram industrializados. E a gente É, vê, parece um carrinho de rolamento que os caras fazem para... e querendo ou não, a coisa acaba parecendo muito simples. De uma certa maneira né? É, Apesar do fato de que precisa de todo um sistema instalado para que isso funcione. Mas aquela questão, por exemplo, do caimento do telhado advida à própria flecha eu e acho da essas coisas proteção geniais. das vigas é uma coisa muito interessante, né? Né? E é uma coisa que gera uma simplicidade muito grande, porque você não precisa nem começar a pensar em telha, sabe? É simplesmente o fechamento metálico e o isolamento. É. Acusticamente não é uma coisa das melhores, mas foi uma solução rápida, muito rápida para eles trabalharem com um entre-vigas de 1 metro e uma chapa de alumínio entre as duas vigas, né? Sim. E aí que tá essas coisas, né, Rolando, que eu acho que é interessante a gente falar também, porque nesse período 62, 63, o Oscar tá viajando muito, ele tá indo pro Líbano, e depois ele Inclusive tem um vai... CEPAM, tem um CEPAM na Argélia, não é? A gente Tem, conversou uma vez, né? tem. Ele é um pouquinho diferente, mas a solução construtiva é igual. E é muito interessante a gente ver assim que ele larga as coisas na mão do Lelé. O Lelé, sei lá, não tem 30 anos ainda. E está responsável por fazer todas aquelas obras enquanto ele está viajando. Então, o projeto é dele, mas tem muito dessas soluções que passaram pela experiência que, mesmo jovem ainda, o Lelé tinha de obra, né, de canteiro, enfim. Uhum. Então, e o próprio ICC, a viga, vamos dizer, a viga de cobertura do ICC, que a maior tem 30 metros de extensão, o material que a UNB me passou para pesquisa, enfim, aliás, agradeço sempre toda a oportunidade que tem sempre faço esse agradecimento à UNB por ter me passado esse material, fonte primária, né? Sempre importante para o pesquisador. A viga principal, que é uma viga em T, que faz a cobertura e vence esse vão de 30 metros, é desenho do Lelé, está assinado, a prancha está assinada com o nome dele, o detalhamento todo, né? Então, nessas indas e vindas do Oscar para a Europa, Argélia e Líbano, enfim, quem ficou segurando as pontas foi o Lelé na UNB e o Milton Ramos no Itamaraty, né? Exatamente. E isso não é coisa nova, inclusive, né? Quando a gente pega para estudar o Neymar do Rio de Janeiro, quem assina quase tudo é o Hélio Shoa, que inclusive é É. um arquiteto que falta pesquisa, né? Eu acho que a gente ainda está muito incipiente a respeito dessas questões, sabe? Tem algumas pesquisas que estão acontecendo que estão dando os nomes, né, dessas pessoas e dando importância, a partir da documentação, dando a importância que elas têm dentro dessa obra tão extensa do Oscar, né? Tá, então, já que você fez essa comparação entre Milton Ramos e Itamaraty e o Lelé e essas obras da UNB, eu queria que você discorresse um pouco mais dessa questão da participação do Lelé, não só no desenho de peças que sejam de sistemas, mas também da própria arquitetura. O Lelé, ele, nesse período aí da UNB, ele está presente em quase tudo, mesmo não sendo projeto dele, ele está presente nos projetos do Oscar, né, desde o protótipo, ele tem os edifícios de colina, né, e ele tem, fora da UNB, algumas coisas já para a década de 70, né, que são muito interessantes. Tem um projeto dele que é dos edifícios gêmeos lá da Camargo Correia e Morro Vermelho, que é no Centro Comercial Sul, ali de Brasília, que rolou meio um concursinho entre ele e o Milton Ramos, por exemplo, né? Então, e aí acabou ele levando, mas os dois participaram meio que fizeram juntos, cada um a sua proposta, assim. Aí depois tem os edifícios do Milton Ramos, que são na Asa Sul, que são pré-moldados também. Aí já a Rabelo, a construtora Rabelo, já tem uma fábrica, né? No final da década de 60, início da década de 70, já tem uma fábrica em Brasília, que não durou muito, mas que tem influência do Lelé também para essa coisa da montagem, enfim,
do sistema misto, dessas coisas que vinham sendo feitas na UNB. Outro projeto curioso que tem participação do Lelé também, e que não é muito creditado, é no Quartel-General do Exército, que chama, o apelido é Forte Apache, enfim, que é a sede do Exército em Brasília, né? É um edifício de mais de 200 metros de fachada, Que são é os aquela 9 blocos. contradição, né? Que o edifício foi encomendado ao Niemeyer durante o golpe militar, É, quando ele se encontrava exilado pelos próprios militares, né? exatamente. Essa época não estava muito boa para o Lelé em termos de trabalho, enfim, e ele vai trabalhar numa empresa chamada Projecto, que é uma empresa de cálculo estrutural. E é ele que faz o cálculo estrutural do Quartel-General do Exército. Então a gente observa vários momentos em que o Lelé está participando dessas coisas, e ele sempre é consultado, sempre, independente de se é dele projeto ou não, sempre aparece o nome dele em algum momento, sabe? E nessa coisa do quartel-general ele não participa efetivamente do desenho do projeto em si, das peças, mas ele faz o cálculo estrutural, e eu tenho certeza que também isso colaborou porque o Niemeyer não estava no Brasil, e essa obra foi tocada Especialmente em questão de sem estrutura, ele. que é sempre um processo muito iterativo, né? E desses todos aí que eu estou pesquisando, Rolando, o QG, o quartel-general, é o único que é puro sangue, assim, que é todo pré-moldado, né? Isso o Desde as bloco 1, fundações. né? E o bloco 1, exatamente, isso é importantíssimo, boa Inclusive, lembrança. você disse que o restante foi construído seguindo o desenho, mas que eles foram construídos em loco, mas já tem alguma É, razão? eu encontrei lá no setor lá de obras do quartel-general obras do original do edifício, né? E ele me disse que eles tinham pressa de fazer o bloco 1 para colocar os generais lá de uma vez, e os outros depois, bom, aí não tinha tanta pressa, podia ser feito. E é muito interessante porque depois, nos outros 8 pavilhões, é simulado uma tentativa de fazer a mesma linguagem, né? E Uhum. aí, mas aí eles fazem todos com um método tradicional, simulando uma pré-moldagem, que é bastante curioso, para manter aquela linguagem, né, de repetição dos painéis, enfim. Que é aquela coisa, né, painel de concreto, esquadria, painel de concreto, esquadria intercalado. É, em termos de implantação dos projetos do Exército, que ele é assim, bastante simples, né? Com esse primeiro bloco, os outros um pouco afastados atrás, Uhum. e a relação que eles têm com a Praça Duque de Caxias e com a Concha Acústica é um pouco estranha, né? Me parece que, assim, à primeira vista, a coisa do O próprio Niemeyer lá teatro, foi né, tentar, também então, a deslocado. coisa foi tentar fazer o contraste do volume horizontal com o teatro, que é É a quase um pura pano de expressão do fundo. formalismo do concreto moldado em loco. Então é E tem projeto interessante de Burle isso. Marx lá, sabia? A praça, né? Não, a cobertura no edifício, a cobertura tem um desenho na cobertura que é do Burle Marx. Eu encontrei lá o original desenho. Mas foi executado? Sim, foi. Só o É, desenho da cobertura, né? tem bastante coisa, inclusive, porque inclusive lá perto tem quase que um condomínio fechado para os generais, que o projeto inteiro do Burle Marx também, é um negócio meio Sim. impressionante, mas enfim. É. E outra coisa que eu descobri agora também lendo seu artigo foi a questão da pré-fabricação no Teatro Nacional. Isso Sim, é um ponto em que cabe destacar, porque pelo que me parece é que nos outros casos o Niemeyer busca pela serialidade destacar o método de construção, embora isso exista também na arquitetura típica dele. Mas no teatro parece que a pré-fabricação foi utilizada pura e simplesmente para responder uma questão técnica, porque a arquitetura dele sim. não diz isso, né? Não, a gente não vê, né? E isso foi a entrevista que eu fiz com o Bruno Contarini, também é vivo, né, o engenheiro da obra. O Bruno Contarini fez o cálculo estrutural do teatro, da plataforma, do ICC, né? E tudo que é pretendido era com ele, né? Era o cara também, na época, bastante jovem, mas que tinha uma experiência já de viadutos no Rio de Janeiro feitos pretendidos, né?
E ele fala nessa entrevista, quando eu fui entrevistá-lo, ele fala que ele tinha um prazo muito exíguo, o Juscelino deu um prazo muito curto para a execução do teatro. E o teatro, aquilo que a gente está vendo, tudo que tem para cima, tem para baixo também. Quer dizer, era uma estrutura muito avantajada. E ele optou para moldar algumas peças para conseguir. Se não fosse isso, não tinha conseguido vencer o prazo estipulado, que tinha multa de 1% do valor da obra por dia, um negócio monstruoso. Então ele faz essa opção. Ele me disse assim que fez o cálculo para Rabelo, é uma história curiosa. Ele fez o cálculo para Rabelo assim, bom, para fazer todo o cimbramento, toda a escora desse teatro, eu preciso de, sei lá, 44 dinheiros. Para comprar 2 guindastes, eu preciso de 11 dinheiros para cada um. Então, daria 22 dinheiros nos 2 guindastes. E ainda seria pela metade do valor do que escorar tudo e fazer tudo. Né? Então, com isso, ele consegue operacionalizar. A Rabelo também está fazendo a plataforma, né, rodoviária. E esses 2 guindastes depois vão para o UNB e a Rabelo. Então, é uma coisa que foi... Os próprios equipamentos foram utilizados também lá, né? E aí ele usa uma série de estratégias de pré-moldagem ali no canteiro, e que a gente vê nas fotos da obra. Agora a gente reconhece algumas peças sendo montadas depois que parte da estrutura já está pronta. E essa foi a maneira que ele conseguiu enquanto estava fazendo a estrutura de concreto moldado em loco, fazendo as peças pré-moldadas ao mesmo tempo, né? Utilizou laje pacote, coisa que se usa até hoje, né? A laje pacote é uma laje que concreta uma em cima da outra. A laje é a forma da próxima laje, então vai empilhando e se coloca um papel entre as duas para ir separando. Ele fez isso, tem fotos disso, ele relata também, né, dessas estratégias que eu tenho que fazer em canteiro, né? E tenho certeza que o Oscar tipo, não se envolveu em nada disso, sabe? Que depois, em cima disso, ainda nas paredes cegas, né? Tem os painéis do Atos Bulcão, então não se vê isso, né? Exatamente. É interessante, inclusive, que esse projeto, até onde eu vi, ele tinha uma cara diferente até um certo momento, né? E o fechamento de vidro dele, pelo jeito, parava antes de onde ele para hoje. Uma coisa que eu já vi em maquete, mas... Tem parte... É estranho mesmo isso, porque tem partes ali do vidro que cobre laje. É vidro, tipo revestimento, o vidro reveste laje, né? Tem até um trabalho de pesquisa desse teatro, eu não lembro de quem que é, mas que eu cheguei a ler. Mas fica difícil por conta da qualidade dos desenhos de realmente entender como que ele foi planejado. Mas parecia que eles conectavam um pouco mais fortemente com a arquitetura de Brasília, justamente por deixar aquelas vigas aparentes no acesso. É um projeto muito interessante, que apesar de toda a pressa para construir, continua fechado, né? Por conta de... questões de incêndio, bombeiros. E outra coisa, eu lembro que quando você foi a Brasília fazer pesquisa no acervo público, você voltou com uma quantidade de material impressionante, né? Que eu, inclusive, já pedi para você e você já disponibilizou, então muito obrigado. Um deles, que é uma coisa que interessa muita gente, que muita gente pergunta e pede informação, é sobre o desenho dos pilares da catedral. Eu queria saber se a sua pesquisa trata da catedral de alguma maneira ou se você pegou esse material para estudar outra coisa. Eu peguei porque eu sou apaixonado pelo projeto também. Eu acho muito curioso, não só a história toda do projeto, porque variou bastante, ele mudou, né, ao longo do tempo bastante, mas também pelas questões estruturais. A catedral, eu estudei o que deu para finalizar a dissertação ainda, né? Isso já faz bastante tempo, e nunca mais voltei, mas eu pretendo voltar, né? Voltar a ter a buscar, a pesquisar mais a fundo o projeto da catedral, suas versões. Acho que merece uma dica aí, quem quiser fazer uma pesquisa. Já fica aí a catedral. É uma coisa que é muito pouco dita, né? Nessa ânsia de construir Brasília a toque de caixa, acontece muito das publicações não corresponderem aos edifícios que lá estão, né? Existem N versões do Congresso, como o Elcio tão bem estudou,
E muita coisa que foi publicada não corresponde, são versões anteriores do projeto. E uma das coisas que mais impacta assim num edifício tão icônico quanto a catedral é aquela primeira versão que ela aparece com os pilares de seção retangular, né? Ele não Sim. tinha aquela seção triangular. Então isso é um ponto que eu acho que falta pesquisa, mas eu não sei até que ponto a documentação primária vai conseguir atrás disso. Se isso foi sugestão do Cardoso, se isso foi um trabalho muito em conjunto entre os dois, e é justamente esse ponto que tão interessa a gente, né? Eu não sei a história de todas as versões, eu acho que por isso que merece realmente uma coisa a fundo. É, você mencionou o Arquivo Público do Distrito Federal, é outro lugar que eu gostaria assim, de agradecer imensamente, né, e de destacar para todo mundo que está nos assistindo assim, de como é importante esse órgão lá em Brasília e que eles têm tanto material que não dão conta, ou seja, tem muita coisa que não está digitalizada ainda, mas que se você for lá e demandar, agora não, né? Agora, nesse período aí de confinamento, eles estão só trabalhando online, mas o dia que a gente voltar, é, assim, quem tiver interesse assim, de se dirigir lá, a gente é muito bem atendido. E eles têm coisas lá que ainda não foram digitalizadas, ou seja, o que está digitalizado foi porque alguém demandou a digitalização. Não existe uma digitalização é, Um contínua, programa deles. contínua. Então, se for, por exemplo, eu fui em 2018 eu fui lá, peguei um material, em 2019 eu fui lá e encontrei mais coisa, porque nesse período de um ano, eu estou em Porto Alegre, né? Nesse período de um ano que eu fico indo e vindo, outras pessoas foram lá e demandaram digitalização. Então eu encontrei muito mais coisa da Catedral, encontrei muito mais coisa do Teatro Nacional, várias versões, né? E que está lá em rolos, né? Está tudo arquivado, enfim, mas que está digitalizado somente por demanda. Então acho que é legal quem tiver interesse de fazer essa pesquisa lá. De novo, são servidores exemplares, assim, pessoas incríveis que estão trabalhando lá e que merecem esse reconhecimento e que eu acho que vale a pena a gente dedicar um tempinho aqui a destacar o trabalho dessas pessoas, né, que são fundamentais para o nosso trabalho como pesquisador, né? É, sim, o rapaz aqui que falou aqui no Teatro Nacional também teve forte atuação do Milton Ramos. Com Teve, né? certeza. Inclusive, só de olhar para aquela escada, você percebe que é o mesmo desenho que aquela do Itamaraty. Em relação entre Milton Ramos e Lelé, assim, você na sua pesquisa você trata igualmente dos dois ou tem foco mais para um por conta da participação É, do Lelé com o Niemeyer, mas eu como descobri do Milton Ramos o que o estádio era uma coisa que eu não sabia, que o estádio Nacional de Brasília não é o Mané Garrincha, é um estádio que já foi demolido. do Foi o primeiro estádio de Brasília, né, que teve elementos pré-fabricados. Ele ganhou um concurso. O Milton Ramos era um exímio arquiteto, detalhista demais. As coisas que a gente vê no Itamaraty, em termos de acabamento, são obra do Milton Ramos, né? É só olhar para frente no Tribunal de Justiça que a gente vê a diferença, né, de um edifício para o outro. E eles eram muito amigos, o Lelé e o Milton Ramos, e acredito que trocaram muita figurinha a respeito dessas questões de pré-moldagem. E então se foi construir, observa assim, a gente observa a variedade de programas que foi, apesar da questão habitacional, por motivos políticos e outros que não arquitetônicos, não foram adiante. Muita coisa foi feita com pré-moldagem nesse período e que infelizmente não se tornaram um legado. Eu não concluí ainda a pesquisa, a tese em si, né? Tenho ainda um período aí para concluir. Mas uma das coisas que eu acho que tem que abordar é que infelizmente não tivemos um legado de tantas experimentações, né? Eles faziam nessa época cada edifício diferente do outro, praticamente, experimentando, né, diferentes sistemas, enfim. E esse tipo de coisa não vingou como realmente um legado da construção civil brasileira, né? A gente tem, hoje em dia, em termos de pré-moldagem, peças muito básicas, enfim, que nem de perto lembram o que foi testado nessa época, né? Existem painéis de Pi, quer dizer, é tudo muito parecido, independente do seu fornecedor, é tudo muito parecido, né? Uhum. Então, e acho que outra coisa também, Rolando, que é importante falar, que a nossa pré-moldagem nessa época foi muito diferente do resto do mundo, sabe?
as questões, assim, o Lelé foi a convite não, ele foi por iniciativa da UNB, o Lelé e o Sabino Barroso, que eram dois arquitetos, né, cariocas, foram a serviço, vamos dizer assim, né, do Darcy Ribeiro, foram para o leste europeu, passaram algumas semanas visitando obras pré-moldadas no Polônia, Tchecoslováquia, enfim, e voltaram de lá muito impressionados com tudo, o tamanho das indústrias, a quantidade de peças que eram feitas, mas muito decepcionados, vamos dizer assim, com a qualidade arquitetônica, porque tudo lá era feito com esses painéis, que é um sistema derivado de um sistema francês, para resumir, né? E esse sistema francês então foi utilizado em todos os lugares, depois foi utilizado em Cuba, depois foi utilizado no Chile, mas nunca entrou efetivamente no Brasil, porque era um sistema muito limitado. Eram voos muito pequenos, voos de 4, 5 metros, né? E aqui a gente estava fazendo voo de 30 metros, né? Por exemplo, do ICC. 15 metros, né? No quartel-general do Exército. Então, assim, a qualidade do espaço gerado por essas coisas é muito importante a gente conversar Pensar que no e setor perceber. que é pequenininho são 12 metros, né? Isso. Ou seja, o nosso conhecimento, né? Eu acho que é muito importante destacar os engenheiros, né? Não só nesse período, mas em todo o período da nossa de pujança da nossa arquitetura, os engenheiros são muito importantes. E essa coisa de se ter tipo um Bruno Contarini que trabalhando com proteção e possibilitando que a gente tivesse peças esbeltas e de grande dimensão, né? A outra coisa de se ter, que é uma vantagem, né? Não quero estar atropelando os assuntos, mas, enfim, a gente vai lembrando da gente ter a vantagem de se ter uma pré-moldagem de canteiro, que a gente não precisa transportar, né? Exatamente. Então, a gente pode fazer vigas de 30, 32 metros, que não tem problema. Está fazendo tudo ali, né? O Lelé disse que espaço tinha de sobra em Brasília, isso nunca foi problema na época. Podia fazer Exatamente. tudo ali, então é uma das coisas que, de certa forma, possibilitaram, quer dizer, essa questão, né, de o primor técnico, da gente ter uma arquitetura moderna que sempre, enfim, por influência do Oscar ou não, de que a gente tem vãos, né, e ter espaços fluidos, enfim. Isso não se perdeu, quer dizer, a gente tem nos palácios um concreto in loco de grande qualidade, né, arquitetônica, enfim, construtiva, e estática, né? Estática e estética, como dizia o Joaquim Cardoso, mas que não se perdeu, isso não se perdeu quando era uma preocupação do Oscar, de não se perder isso, de não ser vulgar, ele usava essa palavra. A gente vai usar para moldagem, mas não vamos usar de forma vulgar. Nós vamos usar com o mesmo primor que a gente usa o concreto comum, né? Querendo ou não, é uma pena isso, né? Porque realmente, você disse, se as experiências eram tão de vanguarda, a gente que trabalha com projeto hoje vai acabar sofrendo um pouco pela falta de opção. Enfim, às vezes, o que a gente tem de pré-fabricado de concreto hoje realmente são coisas que assim, não mostram um grande interesse para os arquitetos, apesar de que existe muita coisa feita. Todo o programa da FDE aqui no estado de São Paulo, pelo menos, tem Sim, muita arquitetura boa é para os verdade. pré-moldados. Mas, voltando naquilo que você disse de que a pré-fabricação não implica só no desenho das peças e na montagem, mas também de todo um sistema. Você precisa ter ferramentário, enfim, que abarque tudo isso por trás, né? E dessa forma, eu não sei até qual que é o recorte temporal da sua pesquisa, mas quando a gente vê o Lelé trabalhando com os hospitais Sara e o que aconteceu após a morte dele, que foi, eu acredito que fechou a indústria que fabricava as peças, a Sim, gente esbarra nesse mesmo problema, né? exatamente. A minha pesquisa eu procurei fazer realmente o início de tudo, porque, vamos dizer, a arquitetura em aço Lelé tem muita gente pesquisando, e são trabalhos muito completos. Eu acho desnecessário chover no molhado. Então, primeiro, porque eu já tinha essa coisa de estudar o concreto armado, então resolvi fazer o trabalho da tese com a parte inicial mesmo, as origens, né, dessa coisa, e que o Lelé tem uma participação muito forte.
Mas mesmo observa assim que nessas coisas dos TCUs, por exemplo, do Lelé, né, era o que hoje estão abandonados, né, lamentavelmente, são ruínas, né, a desvalorização desse tipo de arquitetura mais industrializada, enfim, pelo próprio poder público, né? E aí a gente consegue ver, tipo, com o túnel do tempo, isso lá no concreto armado acontecia, né? Infelizmente, é muito curioso, mesmo o sistema do BNH não ter adotado isso, né? Os políticos tinham sempre a preocupação muito grande, né? A gente vê em matéria de jornal da época, da década de 60, os políticos todos muito preocupados com a questão do desemprego, e a construção civil, até hoje, né, absorve muita mão de obra. Então, esse certamente é um dos fatores que impediu que a gente avançasse em termos industriais de forma, primeiro, que a gente tivesse volume até hoje. A gente teve uma explosão de pré-fabricação em concreto, pré-fabricação mesmo, na Copa de 2014, né, os estádios quase todos foram ampliados ou reformulados a partir de estruturas pré-moldadas, mas é uma coisa extremamente pontual aí, em anos, em décadas. E já que você falou que tem boas pesquisas sendo feitas em relação ao aço no Brasil, eu conheço muito pouco sobre o assunto no que se refere a Niemeyer, a questão da pressa de Brasília ter obrigado eles a fazerem o Brasília Palace Hotel como experimento para os ministérios e para o anexo 1 do Congresso, mas como você vê até hoje essa, mesmo em questão de peças pré-fabricadas, a hegemonia do concreto frente ao aço? Acho que é uma característica da nossa história, né? Assim como os Estados Unidos é o aço, a gente tem uma tradição técnica construtiva europeia e que sempre se teve importando para o bem ou para o mal normas e profissionais que eram envolvidos muito com o concreto armado, né? Então, o próprio Emílio Baumgart, que é o engenheiro do Ministério da Educação, falando de obras civis, né? O Emílio Baumgart tem toda uma formação germânica, e depois a formação, falando no período esse agora que a gente está conversando aqui hoje, a formação do Bruno Contarini e de outros engenheiros com a escola francesa, Stup, enfim, né, e outros engenheiros, o próprio Freycinet, a primeira obra protendida do Brasil, que é a ponte aquela do Galeão, é projeto do Freycinet, feito na França. Tem os direitos de execução da técnica de pré-proteção no Brasil, mas o projeto foi feito lá. E os engenheiros aprenderam muito disso, e essa obra da ponte, do viaduto, que é a ponte, né? A ponte do Galeão, ela é a gênese total das obras, principalmente ali da plataforma rodoviária, né? E o Bruno Contarini está envolvido nisso. Então, o aço entra quase como um estranho nisso tudo, né? E é muito curioso, né, Rolando, porque os ministérios, depois eles concretam tudo. O anexo 1 do Congresso também é concretada a estrutura, né? Porque estavam com medo, muito medo das questões de incêndio. Então, em cima de tudo aquilo, os caras concretos, né? Então, tipo, se impôs de uma maneira ou outra, o concreto se impôs aí de novo. E virou tudo concreto armado no fim, né? Mesmo sendo... Até simbolicamente falando, né? Porque esse grande experimento que foi o Brasília Palace Hotel, quando tem um incêndio, ele fica tanto tempo fechado, ele passa por um restauro, ele volta com revestimento de concreto completamente exposto nas colunas. Né? O pilotis que era revestido em chapa metálica preta, hoje em dia é em concreto aparente. É uma coisa que, de certa forma, para mim, demonstra uma certa insensibilidade do projetista, especialmente quando deveria ter se tratado de um restauro. Mas, enfim, não adianta... Não foi reconstruído, né? É diferente. Foi uma reconstrução. Isso aí daria nós um seminário aí de patrimônio histórico. Complicado. Mas tem histórias curiosíssimas, essa coisa do aço que veio dos Estados Unidos, né? De novo, é importado, inclusive o material, não só a técnica, né?
E montaram errado também, né? Tem essa Botaram história. errado, tem uma história que eu não me lembro onde é que foi que eu li agora para dar a fonte, mas de que assim, esse aço veio, desembarcou no Porto do Rio de Janeiro, né? E eles transportaram até Brasília e largaram no eixo monumental, toda a estrutura ali. E aí a Nova Cap contratou uns caras com lambreta e umas planilhas para ir etiquetando isso, circulando de lambreta no meio do eixo monumental e etiquetando o que que era cada uma das peças, né? Porque veio tudo misturado. E aí os caras tiveram que reorganizar tudo e catalogando isso ali, né, na hora do desembarque. Não é só questão de fabricar, né? É uma questão de gerência de obra também. Sim. É. Mas Mas acho que isso é uma Brasília coisa é que super tem. importante aí para esse período, sabe? Eu acho que Sim. é uma coisa que não conhece os edifícios aí, bacana de visitar. O lado B. Querendo ou não, até os ministérios acabam sendo do lado B, né? Porque eles estão completamente largados à própria sorte, à própria função, né? Em Sim. questão de preservação. Mas, enfim, essa coisa é muito interessante, porque eu acho que, apesar de se haver bons estudos do relacionamento entre os engenheiros e os arquitetos, eu acho que ainda é uma ideia, a ideia de que a influência do trabalho do engenheiro na realização final da obra é ainda diminuída um pouco, pelo menos na historiografia, porque você claramente vê uma diferença projetual quando o Niemeyer está trabalhando com o Baumgart lá no começo e quando ele está trabalhando com o Joaquim Cardoso, que ele tem, em termos formais, as Eu acho legal maiores, ele em os vida, maiores né, sucessos Rolando, dele. ele destacar essas coisas em vida, né? Ele falava Falava. da qualidade dos engenheiros, né? Sempre falou, sempre falou. Acho muito legal isso. Aquele projeto do não construído, né, do Centro Atlético Nacional que ele fez com o Baumgart, você vê que é diferente a questão dos arcos, do desenho. Interessantemente, é onde ele primeiro usa as abóbodas, né, as abóbodas lisas que ele vem construir na Uhum. Pampulha, mas é uma concepção diferente. Enfim. Aí o Baumgart fez o maior arranha-céu da América Latina, É, né, antes do Ministério, à noite, não, que demonstra, inclusive, a proficiência dos profissionais brasileiros, né? Porque foi o com edifício em certeza. concreto mais alto do mundo por um tempo e depois foi o do Lucien Korngold no Anhangabaú, né? O CBI É. Esplanada. Por duas vezes o Brasil teve, pelo menos por duas vezes o Brasil teve o edifício mais alto em concreto Esses armado do recordes mundo. são bastante destacados pelos engenheiros, né? Mas observa assim que tiveram preocupação, né? O Baumgart fez o cálculo, o colega Marcos Almeida, que deve estar online aí nos assistindo, está fazendo uma pesquisa sobre a formação do Oscar, né? E ele pegou as versões todas dos edifícios do Ministério, das versões, né? Do projeto da equipe do Lúcio Costa, e o Baumgart fez o dimensionamento, o cálculo de todas as versões. Então, observem como essa troca e talvez a questão do aprendizado do Niemeyer, da formação do Niemeyer com os engenheiros envolvidos, com os engenheiros também. Uhum. Ao traçar uma viga de 30 metros por 60, ele sabia que o Contarini ia conseguir colocar aquilo dentro de uma dimensão execuível, né? É aquela história da Argélia também, né? Dos A colega edifícios. Ana Carolina também está aí, está pedindo um alô. A colega da Neopita também, olá. A gente tem um minuto aqui, então vamos encerrar essa conversa. Agradeço novamente, Juliano. Queria saber quando que a sua pesquisa está programada para se concluir. Meu prazo é até o final do ano, mas não sei se eu vou conseguir cumprir. Oi, orientador. Então, vamos ver agora, eu tentando colocar a cabeça no lugar nesse período de pandemia, enfim, né? É. É, eu não sei se, mas não passa do início do ano que vem, eu acho. Eu, tomara. Serei um dos primeiros leitores, Juliano. Muito Muito bem. obrigado pelo seu tempo, boa sorte na pesquisa e obrigado por ter compartilhado o interesse e fazer um trabalho de investigação tão importante. Eu que agradeço. Seguimos aí nas internets, batendo papo, conversando. Estou à disposição quando precisar de novo para a gente conversar. Vai ser um prazer. Muito obrigado, Juliano. Valeu. Obrigado a todos aí.